Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, hoje domingo, leitura transcendental do livro de Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos, verso a verso. Agradecer o convite ao Prabhu Paravyoma Das, que coordena esse projeto de leitura. Meu nome é Harinath Das. Vamos invocar aqui toda a auspiciosidade de Chaitanya Mahaprabhu e Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom dia a todos. Então, seguindo a sequência, iniciamos hoje a segunda parte, segundo volume do Sri Chaitanya Charitamrita, o Adi Lila, primeira parte. Nessa edição aqui, são duas partes, dois volumes do Chaitanya Charitamrita, o Adi Lila. Estamos aqui entrando um capítulo muito importante, intitulado O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos, capítulo 7 do Adi Lila. Então, aqui nós vamos desvendar, junto com Krishnadas Kaviraj, o autor, esse mistério do Panchatattva. Vamos entender o que é o Panchatattva, relacionado à encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, que apareceu há 500 anos atrás para distribuir Prema Bhakti, o amor puro por Deus no serviço devocional. Então, bom dia a todos. Bom dia, Sérgio Pacheco. Esse é o Sanatana Dharma. Bom dia, Marcos Maria Branquinho, reverências. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências a meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisunda Govindadev Goswami Maharaj, e a meus mestres espirituais instrutores, Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, e Srila Bhakti Rakshadev Goswami Maharaj. Om Agyana Timiranda Syagi Janagana Shalakaya Chakshur Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Presto também reverências a todos os Vaishnavas. Sem o abrigo dos Vaishnavas não temos nenhuma possibilidade de sucesso ou avanço na vida espiritual. Vanchakalpa Tarubhyasta Kripa Sindhu Bhevata Patitapa Vanebhyo Vaishnavyo Namaha. Então, verso 1 do capítulo 7. Agati ekagatim natva hinariradika sadakam Sri Chaitanya likyate asya prema bhakti vadanyata. Tradução das palavras: Agati, do mais caído, Eka, o único, Gatim, destino, Natwa, após oferecer reverências, Rina, inferior, Arta, interesse, Adika, maior do que isto, Sadakam, que pode prestar, Sri Chaitanya, ao Senhor Sri Chaitanya.
Likyate está sendo escrito hacia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Prema Amor, Bhakti Serviço Devocional, Vadanyata, Magnanimidade. Tradução literal do verso: deixai-me primeiro oferecer. São as palavras do autor, Sri Krishnadas Kaviraja. Deixai-me primeiro oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a meta última da vida para quem é desprovido de todas as posses neste mundo material e que é o único sentido para quem está avançado na vida espiritual. Assim, deixai-me escrever sobre sua magnânima contribuição de serviço devocional por amor a Deus. Repetindo: deixai-me primeiro oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a meta última da vida para quem é desprovido de todas as posses neste mundo material e que é o único sentido para quem está avançando na vida espiritual. Assim, deixai-me escrever sobre sua magnânima contribuição de serviço devocional por amor a Deus. Nós vamos ler hoje o verso 1 ao verso 4. Significado dado por Abai Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Uma pessoa na fase condicionada de existência material jaz em atmosfera de desamparo, mas a alma condicionada sob a ilusão de Maya ou a energia externa pensa que está inteiramente protegida por seu país, sociedade, amizade e amor, desconhecendo que, à hora da morte, nada disso poderá salvá-la. As leis da natureza material são tão fortes que nenhuma de nossas posses materiais pode nos salvar das mãos cruéis da morte. No Bhagavad Gita 13.9, afirma-se que Jamamritya Jara Vyadi Durkha Dushandashanam. Quem está realmente avançado deve sempre considerar os 4 princípios de vida miserável, a saber, nascimento, morte, velhice e doença. Não é possível salvar-se de todas essas misérias a menos que se recorra ao abrigo dos pés de lótus do Senhor. Por conseguinte, Chaitanya Mahaprabhu é o único abrigo para todas as almas condicionadas. Uma pessoa inteligente, portanto, não deposita sua fé em nenhuma posse material, senão que se refugia completamente aos pés de lótus do Senhor. Uma pessoa assim chama-se Akinchana, ou seja, aquele que nada possui neste mundo material. A Suprema Personalidade de Deus é também conhecida como Akinchana Gochara, pois pode ser alcançado por alguém que não deposita sua fé em posses materiais. Portanto, para a alma inteiramente rendida, que não tem posses materiais das quais depender, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é o único abrigo. Todos dependem de Dharma, religiosidade, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gozo dos sentidos e, finalmente, Moksha, salvação. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, devido a seu caráter magnânimo, pode dar mais do que salvação, mais do que Moksha. Portanto, neste verso, as palavras Hinartadika Sadakam indicam que, embora pela estimativa material a salvação seja de qualidade superior aos interesses inferiores de religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, acima da salvação há a posição de serviço devocional
e amor transcendental pela suprema personalidade de Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu é o outorgador dessa grande bênção. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que Prema Purmato Maham, o amor a Deus, é a bênção última para todos os seres humanos. Portanto, Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami, o autor do Chaitanya Charitamrita, primeiro oferece suas respeitosas reverências ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu, antes de escrever sua magnanimidade em outorgar amor a Deus. Então, esse comentário aqui belíssimo, né? Shri Prabhupada, como sempre. Chaitanya Charitamrita é a fonte de ilimitados comentários transcendentais de Srila Prabhupada. Aqui é a doçura completa. Chaitanya Charitamrita, se você espremer ele, sai mel, assim, sai néctar. Né? Então, são só comentários transcendentalmente magnânimos. Então, aqui realmente, Krishnadasa Kaviraja, né, sempre invoca, né, todo tipo de doçura ou bênção, né? Ele implora, né, as bênçãos de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, de todos os Vaishnavas, de todos os associados de Mahaprabhu. Então, não seria diferente no início desse capítulo. Então aqui, né, mas realmente, né, é descrito, né, porque no verso é dito, né, Chaitanya Mahaprabhu é a meta última da vida para quem é desprovido de todas as posses desse mundo material. E Krishna Prabhupada diz, mais ou menos, né, uma pessoa que se chama Akinchana, aquele que nada possui nesse mundo material. E, novamente, ele dá outra interpretação, aquele que não deposita sua fé em posses materiais. Né? E realmente nós encontramos diferentes tipos de pessoas, né? Aqueles que são apegados, aqueles que são desapegados. Aqueles que são literalmente apegados, né? Que possuem realmente as coisas. E existem aqueles que realmente não possuem nada, mas mesmo assim são apegados a tudo, né? Porque o apego, ele é de maneira assim mental, né? É a consciência que vai definir se você é apegado ou não, né? E aí tem as pessoas que realmente são desapegadas, no sentido de terem renunciado a tudo e não possuem nada. E também tem aqueles que têm muitas posses, mas são inteiramente desapegados, né? Eles não se sentem os proprietários, né? Eles entendem que o Senhor Supremo é o proprietário supremo de tudo, né? Ishvaraha Paramaha Krishnaha. Krishna, ele é o controlador, ele possui tudo, né? Ele que é o supremo desfrutador, né? Então a ele tudo pertence, né? Nós somos só coadjuvantes, né? Reverências Sri Baladeva, grande Vaishnava, o rei Vaishnava Thakura. Então, desses, Srila Prabhupada diz, né, também, né? Todos dependem de Dharma, ou de Artha, ou de Kama, e finalmente Moksha. Essa palavra é interessante, né? Moksha, né? A liberação. Então, realmente, né, pode parecer, né, a princípio, né, que, como todas as religiões, né, as pessoas querem, quer dizer, todas as religiões, né, mas um pensamento comum, né, em muitas vertentes religiosas é buscar, né, a transcendência, entendendo que esse mundo é um mundo de misérias e que existe um outro plano, né, e que esse plano é um plano eterno, é um plano onde a bem-aventurança. Então a moksha geralmente é interpretado, essa liberação, como alcançar esse plano, né? E para a linha, né, principalmente não hindu, mas Gaudiya Vaishnava, esse moksha, ele é na verdade a liberação no sentido de alcançar o Brahman, né? Então
geralmente quando você lê assim, que nós não queremos alcançar moksha, né? Na verdade, a liberação ele é um resultado, né, da realização em Bhakti, né? A Bhakti também proporciona a liberação, mas não é a meta, né? A meta não é a moksha, mas a moksha, essa liberação desse mundo, né? Ela é uma consequência da autorrealização em Bhakti Yoga, né? Então, existe a pequena diferença de visão, né? Enquanto para alguns moksha, né, representa a meta, né, suprema, né, de você se libertar desses outros, você se libertar de Dharma, né, como Krishna diz, abandone todo Dharma. E esse artha, né, essa busca por resultados, né, fruitivos. E esse kama, né, que é o desfrute, né, dos sentidos. Então, esse moksha que é interpretado dessa maneira, como a libertação desses apegos, né, formas materiais de relacionamento do corpo material com este mundo. Né? Então, moksha, para os Vaishnavas, na verdade, é só um resultado, né? Mas não é a meta. Né? E aqui, mais uma vez, Srila Prabhupada diz, né, que acima, né, de tudo isso, né, existe a grande bênção trazida por Chaitanya Mahaprabhu, que é Prema Bhakti, né, que é amor puro por Deus em realização do serviço devocional puro, né, Shuddha Bhakti. Então vamos aqui para o segundo verso. Jaya Jaya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya Tanhara Charanashirita Seibadadanya. Tradução das palavras. Jaya todas as glórias. Jaya todas as glórias. Mahaprabhu, o Senhor Supremo, Sri Krishna Chaitanya, chamado de Sri Krishna Chaitanya. Tanhara, de seus. Charana Ashrita, aquele que se abriga aos pés de lótus. Sei ele. Bada é muito. Danya, glorioso. Tradução literal. Deixai-me glorificar o Supremo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quem se abriga aos seus pés de lótus é a pessoa mais gloriosa. Significados dados por Srila Prabhupada. Prabhu significa mestre. Sri Chaitanya Mahaprabhu é o mestre supremo de todos os mestres. Portanto, ele é chamado Mahaprabhu. Engraçado que em Puri, né? Em Jagannatha Puri, então é muito comum você ver os devotos de Jagannatha chamando de Mahaprabhu. Então, às vezes, a gente pode pensar que é Chaitanya Mahaprabhu, mas também é Chaitanya Mahaprabhu, né? Se nós formos analisar, né, no aspecto transcendente, em última análise, né? Mas eles chamam Jagannatha, né, de Mahaprabhu, né? Que é o grande Senhor. Né? Qualquer pessoa que se refugie em Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é muito gloriosa. Por quê? Pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela é capaz de obter promoção à plataforma do serviço amoroso ao Senhor, que é transcendental à salvação. Mais uma vez aqui, Srila Prabhupada reforça esse comentário anterior, né? Que o serviço amoroso ao Senhor é transcendental a moksha, a salvação. Né? Então, vamos com um comentário aqui curto, vamos ao terceiro verso do capítulo 7. Purve Guru Adi Chaya Tatue Kala Namaskara Guru Tattva Kahiyati Ebe Panchera Vichara. Tradução das palavras. Purve, no começo, Guru Adi, o mestre espiritual e outros. Chaya 6. Tatue, nos assuntos de. Kaila, eu fiz. Namaskara, reverências. Guru Tattva, a verdade na compreensão do mestre espiritual. Kahiyati, já descrevi. Ebe, agora. Panchera, dos 5. Vichara, consideração. Tradução literal. No começo,
Isso é Srila Krishnadas Kaviraj, né? No começo, explanei a verdade acerca do mestre espiritual. Agora, vou tentar explicar o Panchatattva. Significados de Srila Prabhupada. No primeiro capítulo do Chaitanya Charitamrita Adi Lila, o autor, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, descreve o mestre espiritual iniciador e o mestre espiritual instrutor no verso que começa com as palavras Vande Gurum Ishabhaktam Isham Ishavatarakam. Naquele verso, há 6 assuntos transcendentais, dos quais já se descreveu a verdade relativa ao mestre espiritual. Agora, o autor descreverá as outras 5 tattvas, verdades, a saber, Isha Tattva, o Senhor Supremo, sua expansão tattva, sua encarnação tattva, sua energia tattva e seu devoto tattva. Então é interessante, porque o Chaitanya Charitamrita é bastante didático, né? Ele é bem didático, ele é bem planejado, né? Ele é bem executado. Todo o livro, né? Ele foi minuciosamente planejado, né? Pelo autor, né? Então, na primeira parte aí que nós lemos, né? É explicado, né? O passo a passo, né? A primeira parte do mestre espiritual, depois vai abordando os aspectos, por que Chaitanya Mahaprabhu não é diferente de Krishna, depois vai abordar a verdade sobre Nityananda Prabhu, depois vai abordar o tato, a verdade sobre a Advaita Charya. Agora vamos entrar nas 5 características, nos 5 aspectos, ou Panchatattva de Chaitanya Mahaprabhu. Então é bem didático assim, o Chaitanya Charitamrita, né? Isso tudo antes de entrar nos passatempos, né? Antes de entrar nas discussões filosóficas de Mahaprabhu com seus devotos, né? E muitas outras lilas. Então tem toda essa introdução, que é enorme, né? Uma introdução que vai estabelecer aqui as verdades, né? Toda uma abordagem filosófica a respeito da encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é diferente do Chaitanya Bhagavata, né? De Vrindavanandasa Thakura. O Chaitanya Bhagavata, ele é só lila, né? É só passatempo, são só histórias transcendentais de Mahaprabhu, né? De seus devotos. Mas o Chaitanya Charitamrita, como ele foi escrito posteriormente, né, por Krishnadas Kaviraja, né, já existiam outros livros, né, já existia o Chaitanya Mangala, né, já existia outros comentários. Né. Então, quando ele foi escrito posteriormente, Chaitanya Charitamrita, o próprio autor fala isso, né, várias vezes durante o livro. Ele diz, não, esse assunto já foi abordado anteriormente, então não vou me aprofundar muito nele. Então ele pega assim tudo que já foi escrito, né? Ele faz alguns resumos e ele se aprofunda filosoficamente nesses temas, né? O que não foi abordado nos livros anteriores, né? E isso é muito bom, né? Muito interessante. Então aqui ele já dá uma, né? No começo expliquei a verdade acerca do mestre espiritual. Então o Guru Tattva já foi abordado anteriormente, né? Então é bom sempre ler na sequência, né? É bom ler os livros assim, pegar um livro, vou pular essa parte porque essa primeira parte é muito filosófica. É muito filosófica, é muito pesada, né? Nossa, isso aqui eu quero ir para as histórias, para as historinhas, né, que são mais legais. Mas para compreender essas histórias, para ter uma realização mais profunda dos passatempos de Mahaprabhu, tem que entender, né? Tem que ter essa introdução filosófica, né? Então, é como o Bhagavatam, né? O Srimad Bhagavatam é a mesma coisa. Para você chegar ao 10º canto, às vezes você tem que passar por alguns obstáculos, né? Assim dizendo, filosóficos, né? Algumas coisas como o 5º canto do Bhagavatam, né? Que é bem pesado, né? Que escreve os planetas infernais, mas você tem que passar por aquilo, né? Aquilo está ali por algum motivo, né? Então você tem que passar por aquilo. Não adianta pular. Eu quero ler logo o 10º canto, quero ler logo as histórias de Krishna. Não. Tem todos uma introdução
lógica, né? Uma introdução lógica, uma introdução iniciática, né? Isso tem que passar, né? É uma progressão, né? Não adianta pular etapas, né? Não adianta querer... A pessoa nasce e vai querer... não quero ir para o jardim de infância. A não ser que seja uma pessoa superdotada, um gênio, né? Mas para 99,99% das pessoas em geral, tem etapas, né? Processos, né? Não adianta querer pular, né? Eu quero ir logo para a faculdade. Quero logo para a universidade. Não quero para o jardim de infância, né? Mas tem toda uma progressão, né? Então vamos aqui para o verso 4. Panchatattva avitirna Chaitanya Rasange. Panchatattva luna karena Sankirtana range. Tradução das palavras: Panchatattva, essas 5 tattvas. Avatirna, esse é o último verso que vamos ler hoje. Panchatattva, os mesmos 5 assuntos. Lana, levando consigo. Karena, ele faz. Sankirtana, o movimento de Sankirtana. Range, com grande prazer. Tradução literal: estas 5 tattvas encarnam com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E assim o Senhor executa seu movimento de Sankirtana com grande prazer. Significados dados por Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. No Shrimad, esse comentário aqui, ele é interessantíssimo. Interessantíssimo. Aqui, Srila Prabhupada estava em êxtase, como sempre, né? Mas aqui ele... Por que eu digo isso? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4. Por 4 vezes, Srila Prabhupada escreve aqui o Mahamantra Hare Krishna. Então é incrível, né? Porque, na verdade, né, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? É dito que ele... existiu uma revista, né, ou um periódico chamado O Harmonista. Era uma revista ou um jornal que era publicado lá no início do século XX, né? 1910, lá 1920, essa época, né? E esse Harmonista existe até hoje, né? É incrível, né? Ele é publicado até hoje, né? Então são vários artigos, né? É um jornal onde existem vários artigos de vários autores, né? Devotos. E naquela época, Bhaktisiddhanta estimulava seus discípulos a publicar, né? Ele identificava logo assim, ele colocava logo seus discípulos para publicar. E Srila Prabhupada também publicava nesse Harmonista, né? E o método pelo qual, né, antes passava pela aprovação, enquanto o Bhaktisiddhanta estava nesse mundo, né? Os artigos passavam pelo crivo, né, de Bhaktisiddhanta, né? Então ele analisava, né, o artigo e ele, para ser bem sucinto assim, né, para ele, a forma como ele aprovava, o método pelo qual ele utilizava para aprovar os artigos escritos pelos seus discípulos era simplesmente, ele ia lá, contava quantos, ele pegava assim o livro, né, ou o artigo escrito, né, ele ia contando, né, ele contava quantos santos nomes tinham, Krishna, Govinda, Chaitanya, né? Ele ia contando quantos santos nomes existiam no artigo. E se tinha um número considerável, ele aprovava, né? Ele nem lia o artigo. Ele simplesmente, se tem uma quantidade boa aqui de santo nome, então tá aprovado. Então, nesse comentário aqui, nós temos aqui 4 vezes. Seria um artigo extremamente aprovado, com um carimbo assim, de aprovação por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? Então vamos lá. No Srimad Bhagavatam, há a seguinte afirmação a respeito de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyaha Sankirtana Praya Yajantihi Sumedasha. Reverências Haridashana, grande Vaishnava. Tradução: na era de Kali, as pessoas que são dotadas de suficiente inteligência adorarão o Senhor, que vem acompanhado por seus associados, mediante a execução de Sankirtana Yagya. Bhagavatam 11.5.32. Sri Chaitanya Mahaprabhu está sempre acompanhado por sua expansão plenária, Sri Nityananda Prabhu, por sua encarnação, Sri Adwaita Prabhu, sua potência interna, Sri Gadadhara Prabhu, e sua potência marginal, Sri Vasa Prabhu. Ele está no meio deles como a suprema personalidade de Deus. Deve-se saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre anda na companhia destas outras tattvas. Portanto, nossas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu são completas ao dizermos: Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Srivasa de Goura Bhakta Vrinda. Como pregadores do movimento para a consciência de Krishna, primeiro oferecemos nossas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, cantando este mantra do Panchatattva. Então dizemos: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Há 10 ofensas ao cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas elas não são consideradas quando se canta o mantra do Panchatattva, a saber, e novamente, que tem duas vezes o Panchatattva também. Nosso comentário aqui tem muita potência. Né? Há 10 ofensas ao cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas elas não são consideradas quando se canta o mantra do Panchatattva, a saber, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Srivasa de Goura Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya Mahaprabhu é conhecido como Mahavadaniavatara, a encarnação mais magnânima, pois ele não considera as ofensas das almas caídas, assim como também é dito na primeira parte, logo nos primeiros versos do Chaitanya Charitamrita, né? Que Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu não consideravam quem era qualificado ou quem não era qualificado para receber o amor puro por Deus, né? A Bhakti Yoga. Simplesmente eles distribuíam, né? Sem considerar se a pessoa era qualificada ou não. Então, da mesma forma, Mahaprabhu é conhecido como Mahavadaniavatara, a encarnação mais magnânima, pois ele não considera as ofensas das almas caídas. Então, por isso que nós somos, né? Nós estimamos tanto, né? Somos tão gratos, né? Temos que todos os dias cantar o Panchatattva, temos que invocar, né? A misericórdia de Mahaprabhu, porque que somos pessoas muito ofensivas, né? Somos pessoas muito ofensivas, né? Nós cometemos muitas ofensas, né? Então é incrível como o Mahaprabhu, né? Nós somos a prova viva disso, né? Que Mahaprabhu não considera, né? Nenhuma ofensa das almas caídas, né? Porque Mahaprabhu, o mestre espiritual, né? Ele aceita, né? Não vê primeiro se é qualificado o discípulo, né? Primeiro ele aceita, né? Com toda a misericórdia, né? Porque o processo, né, é que vai levar à purificação, né, da alma, né? Vai limpar o espelho, né, do coração, como diz Mahaprabhu. Então tem todo essas características, né,
desse Gaudiya Vaishnavismo, né? Mahaprabhu ele não considera, né, as ofensas das almas caídas, não considera quem é qualificado, quem é desqualificado, simplesmente a misericórdia dada, né? Mahaprabhu é Kripa Avatara, né? A encarnação da misericórdia, né? Ou como Srila Prabhupada diz aqui, Mahavadani Avatara, a encarnação mais magnânima. Assim, para obter pleno benefício do cantar do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, devemos primeiro refugiar-nos em Sri Chaitanya Mahaprabhu, aprender o Mahamantra do Panchatattva. Aqui, Prabhupada chama também o Panchatattva de Mahamantra, né? Mahamantra Panchatattva. E então cantar o Mahamantra Hare Krishna. Isso será muito eficaz. Aproveitando-se, reverências Lila Govinda Dasa, reverência Haribol, aproveitando-se de Sri Chaitanya Mahaprabhu, há muitos devotos inescrupulosos que inventam o Mahamantra por conta própria. Olha só que coisa. Às vezes, eles cantam Bhajani Tagora Radheshama Hare Krishna Hare Rama, ou Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Shri Radhe Govinda. Na realidade, contudo, deves cantar os nomes do Panchatattva inteiro. Olha aqui a terceira vez, hein, no comentário. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Então, as 16 palavras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas estes homens inescrupulosos e menos inteligentes embaralham todo o processo. Naturalmente, uma vez que também são devotos, podem expressar seus sentimentos dessa maneira. Mas o método prescrito pelos devotos puros de Chaitanya Mahaprabhu é cantar primeiro o mantra do Panchatattva inteiro e depois cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então aqui esse comentário extremamente potente. Temos aí 3 vezes o Panchatattva Mahamantra e o Mahamantra Hare Krishna 4 vezes. Muito potente. Aqui é interessante, né? Porque às vezes é bem comum, né? Nós às vezes entramos no Spotify, entramos no YouTube, né? E às vezes colocamos lá assim mantras, né? Queremos ouvir algumas mantras, alguma coisa. E às vezes podemos estar ouvindo as coisas assim como as coisas bem embaralhadas, né? Para nós, né? Como eu, neófito, né? Se eu ouço alguém cantando isso aqui, né? Bhajani Taigora Radheshama Hare Krishna Hare Rama, ou Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Shri Radhe Govinda, eu vou achar belíssimo, né? Vou ficar ouvindo isso aqui, muito, vou lá dar um like, né? Dar um joinha, né? Mas aqui Srila Prabhupada faz um alerta, né? Que existe o método correto. Precisamos estar sempre alertas, né? Sempre alertas. Para no final das contas, não é porque é bonitinho, né? É bonitinho, né? Muito bonito a forma de se cantar assim, dessa forma. Mas o Prabhupada diz que isso é totalmente embaralhado, né? Está embaralhando as coisas, né? Tem que ser do jeito certo, né? Porque senão se cada um inventar alguma coisa, né? Aí onde que vai acabar isso, né? Onde é que vai acabar? Se o mantra foi dado dessa forma, não invente, né? Não tente, se o mestre espiritual lhe dá o mantra, né? Não tente inventar, né? Muita firula, como o Chandramukha diz, né? Muita firula. Né? Então, cante da maneira correta, né? Não tente inventar um método próprio, né? Para
incrementar, né? Assim dito, vamos incrementar o meu processo no sadhana, né? Mas canta da maneira correta, né? Tem um método correto, tem um processo, né? Existe um processo. Então não há por que inventar, né? O processo já é muito rico, o processo já é riquíssimo, né? Ele já tem muito. Você vai passar uma vida e não vai descobrir o processo, né? Porque ele é muito rico, né? Então, se você ainda for inventar coisa, né? Imagina, né? Se ainda for querer inventar da sua cabeça, né? Da sua mente, né? Nossa mente está querendo inventar o tempo todo, inventar coisas, né? Olha só que eu inventei, né? Que legal, né? Mas é a nossa mente, ela tem que ficar bem atento a esses detalhes, né? Porque a mente, ela ela é mais uma devota de Maia, né? Do que a nossa amiga, né? Então ela a tendência é ela se desgarrar, ela já é desgarrada do Atma, né? Do nosso eu. Então ela pode nos trair, né? Nossa mente pode nos trair o tempo todo, né? Com várias ilusões, né? Pode nos realmente confundir. Então nada mais correto do que seguir o processo da maneira certa, né? Foi dado aqui pelo mestre espiritual, foi dado por Srila Prabhupada, foi aprovado, né, pelas instâncias superiores. Tem aqui o selo, o carimbo de aprovação dado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então, por que vamos querer inventar muita história, né? Então, esse verso, né, aqui descreve que esses 5 tattvas encarnam com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E assim, o Senhor executa seu movimento sancta. Então aqui, né, a sua expansão plenária, Nityananda Prabhu. Quem acompanha as leituras, né, foi descrito aqui todas as glórias de Nityananda Prabhu. Né? Nityananda Prabhu não é diferente de Shri Baladeva, de Shri Balarama. Temos aqui sua encarnação, Shri Advaita Prabhu. Né? Aqui no verso anterior foi descrito, né, os 5 tattvas, né, a saber, né, Ishvatattva, o Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu. Sua expansão tattva, Nityananda Prabhu. Sua encarnação tattva, Advaita Prabhu. Sua energia tattva, Gadadhara, que é a energia interna, que aqui vai ser colocado mais adiante, que é a própria Srimati Radharani. E seu devoto tattva, Shrivasa Thakura. Então, aqui, né? A expansão plenária, Nityananda Prabhu, sua encarnação, Shri Advaita, sua potência interna, Shri Gadadhara Prabhu, e sua potência marginal, Shrivasa Prabhu. Ele está no meio deles como a suprema personalidade de Deus, como na figura aqui, né? Como na figura colocada aqui, né? Esse é o Panchatattva, né? Mahaprabhu está ali no centro, né? Como o Senhor Supremo. E ele faz parte dessas 5 tattvas, né? Portanto, nossas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu são completas ao invocarmos o Panchatattva Mahamantra. Então aqui nos próximos domingos, né, será colocado de maneira pormenor, né, esse estudo a respeito dessas 5 verdades, esses 5 tattvas que explanam, que vieram, né, a este mundo, na era de Kali, de maneira magnânima, para simplesmente salvar, né? Nos salvar, né? Todas as entidades vivas que estão aí aflitas, buscando refúgio, já cansadas deste mundo material. Bhaktisiddhanta Sarasvati dizia, né, que aquele que já está cansado de sofrer nesse mundo material é um candidato apto a alcançar a autorrealização espiritual. Que ele já se cansou de tudo, né?
ele está buscando, como a alma, a tendência dela é sempre buscar, a buscar a eternidade, porque queremos ser eternos, né? Então nós nos frustramos nesse mundo porque o corpo material é temporário. Então aqui, como diz no primeiro verso, né, essas misérias, né, como nascimento, morte, velhice e doença. Muitos podem perguntar assim, pô, mas o nascimento é uma miséria? Né? O nascimento é uma miséria porque ele é o início do ciclo de samsara. Né? Estamos presos a nascer e morrer. Morrer e nascer. Muitos perguntam assim, você acredita em vida após a morte? Não só acreditamos em vida após a morte, como acreditamos em morte antes da vida. Né? É um ciclo. Né? Para nascer, temos que ter morrido anteriormente, no corpo. Né? Então, não só acreditamos em vida após a morte, como também acreditamos em morte antes da vida. É um ciclo de samsara. Né? Um ciclo que parece eterno. Né? As escrituras dizem que é um ciclo eterno. Né? Como esse mundo material é descrito como eterno. Né? Mas são ciclos eternamente temporários. Pode ser uma contradição, mas é um ciclo eternamente temporário, né? De nascer e morrer. Né? Então, essas misérias, né, materiais, né? Nascimento, morte, velhice e doença. Né? Marcos Maria Branquinho, Prabhu, é correto cantar o Mahamantra do Panchatattva a cada volta do Mahamantra Hare Krishna na japa? Com certeza. Com certeza. Isso aí é... Muitos gurus aconselham isso. Né? Sempre quando você acabar a volta. Né? Porque aí você... como o Srila Prabhupada colocou aqui no último comentário, né? Invocar o Mahamantra, invocar o Panchatattva mantra, né? Ele assegura, né, que qualquer ofensa cometida no cantado santo nome não será considerada. Né? Não será considerada. Chaitanya Mahaprabhu não considera. Né? Não considera essas ofensas no cantado santo nome, essas distrações no cantado santo nome. Então sempre temos que... Cantamos a volta, né? Sempre cantamos, né? O Panchatattva, né? Porque aí asseguramos, né? É como se estivéssemos orando assim, né? Chaitanya Mahaprabhu, por favor, né? Perdoai-me, como Jesus Cristo dizia, né? Perdoai-me, não sabes o que dizes, né? Senhor, perdoai. Então, é como se estivesse orando assim, a Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, a Shira Dvaita, Gadadara, Srivasa, por favor, Panchatattva, perdoe qualquer ofensa cometida, né? Assim como cantamos Haribol também, né? Haribol, no humor, né? Temos muitas vezes cantar Haribol no humor. Haribol, perdoai-me, Senhor, porque sou um pecador, né? Então temos sempre que estar nesse humor negativo, porque o negativo atrai o positivo, né? Então temos que sempre orar, né? Cantou o Mahamantra à volta da japa, cantou o Panchatattva, né? Às vezes, né? Muitas vezes fazem isso, né? Às vezes, quando cantamos as voltas, né, prescritas, né? Às vezes sentimos que não cantamos bem, né? Às vezes estamos num dia não muito favorável, né? Nossa mente está muito dispersa. Às vezes é muito bom depois cantar todas as voltas, cantar uma volta do Panchatattva, né? Que aí nós asseguramos que nossas ofensas, nossas distrações não serão consideradas, né? Mas quem não puder fazer isso, então sempre cantar sempre antes de cantar o Mahamantra, né? Isso é o padrão, né? Antes de cantar o Mahamantra, temos que cantar o Panchatattva, porque não faz sentido queremos ser independentes de Mahaprabhu, a fonte do Mahamantra, né? Como é que vamos cantar o Mahamantra sem antes descrevermos a fonte desse Mahamantra, que é o Panchatattva? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Assim como temos que sempre cantar os mantras
padrões, né? As orações padrões ao mestre espiritual antes de tecermos comentários, né? Porque sem a misericórdia do mestre espiritual não temos nada, né? Sem a misericórdia dos Vaishnavas não temos nada, não somos nada, né? Então como vamos cantar o Mahamantra sem antes invocar aquele que trouxe o Mahamantra, né? Aquele que distribuiu o Mahamantra, né? Aquele que é a fonte do Mahamantra Hare Krishna? Não faz sentido, né? Aí queremos ser independentes, assim como o Prabhupada diz aqui, né? Vamos querer inventar, né? Inventar coisas, não querer ser... inventar processos, né? Não faz sentido, né? Lila Govinda, Jai Prabhu, por que o cristianismo não dá nenhuma informação sobre a reencarnação? Na verdade dá, né? Mas é, como o próprio Jesus diz, né? É preciso ter olhos para ver, né? É preciso ter ouvidos para ouvir, né? No Novo Testamento, né, é descrito a reencarnação de Elias, né, como João Batista. Né? Isso é descrito claramente. Né? E Jesus Cristo diz lá, né, que lá existem profecias, na verdade, em Isaías e outro livro do Antigo Testamento, né, que descreve que Elias, né, que é descrito suas histórias lá em Reis, né, Reis 1 e Reis 2 do Antigo Testamento. Então é descrito lá as lilas de Elias, né, aquele que fazia descer fogo do céu. Né. Então existem profecias que ele viria, né, antes do dia do Senhor. Né. Então João Batista vem antes, né, ele era primo de Jesus, e ele vem antes e ele começa o processo, né? Ele começa o batismo, porque é dito que ele é chamado de João Batista, né? Aquele que batiza, né? Ele batizou o próprio Jesus Cristo, então ele é o próprio mestre iniciador. Mestre espiritual de Jesus Cristo é João Batista, né? Ele que dá a iniciação no Rio Jordão, se eu não me engano, né? Ele dá a iniciação, ele dá o batismo a Jesus, né? O batismo cristão é a iniciação espiritual, né? Então, quando aquele que recebe o batismo do padre, ele se torna discípulo daquele padre, né? Então, é descrito, Jesus diz várias vezes, né? Que, se tiveres ouvidos, tiver olhos para ver, verás que ele mesmo é Elias que estava para vir, né? Então, não tem nenhuma dúvida, diz várias vezes isso, né? Elias e João Batista usavam a mesma vestimenta, né? De pele de ovelha e cinto de... uma coisa assim, né? Uma pele com cinto de couro. João Batista também iniciou discípulos no caminho místico de descer fogo do céu, né? Que era João e André, se não me engano. Então tem várias características, né? Que quando Jesus está na cruz, né? Quando Jesus está na cruz, a coisa que ele fala é incrível. Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz assim, Elias, Elias, por que me abandonastes? Né? E é incrível porque ele está falando de João Batista. Que quando João Batista é decapitado, né? Jesus Cristo fica muito triste, né? Porque é um companheiro dele, é o primo dele, é o mestre espiritual dele. Então quando ele diz isso na cruz, né? Elias, Elias, por que me abandonastes? Né? Ele está falando de João Batista. Então como é que não tem reencarnação na Bíblia? Né? Como é que não tem reencarnação do Novo Testamento? Está tudo lá. Né? Só não vê quem não quer. Né? Então já estamos chegando aí no finalzinho. Obrigado a todos por nos estar presente aí, nos dar essa oportunidade de fazer essa leitura. Né? É dito, né, no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami, ele diz assim, né, assim como o Ganges, né, ele purifica os três mundos, né, os sistemas planetários superior, intermediário e inferior, né? Então, assim como o Ganges purifica os três mundos, aquele que faz uma pergunta também purifica, né?
Ele diz, aquele que faz uma pergunta, ele purifica o orador, aquele que vai responder a pergunta, purifica a própria pessoa que está fazendo a pergunta e purifica aquele que está ouvindo a resposta e a pergunta, né? Então, obrigado. Sempre fazer comentários, fazer perguntas, porque beneficia a todos, né? O orador, aquele que faz a pergunta e aqueles que ouvem. Então, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias ao Panchatattva, né? Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Shiradeita Garadara, Srivasadi Goura Bhaktavrinda. Todas as glórias ao Mestre Espiritual, todas as glórias a Srila Prabhupada. Esse domingo, hoje, né? Teremos aí o Festival de Domingo aqui no Templo do Rio, no Itanhangá. Teremos palestra com Paravyoma Dasa, aquele que traduziu esse livro aqui, né? Na verdade, aqui, ó. Tá aqui no início. Olha aqui, ó. Este livro foi traduzido para o português do original inglês por Paravyoma Dasa, grande Vaishnava. Então teremos a palestra de Paravyoma Dasa. Obrigado a todos. Todas as glórias. Olha, e outra coisa importantíssima que eu esqueci de falar, né? Sexta-feira, dia 22, Néctar. Teremos um Néctar em todo o planeta, né? Teremos Radhastami, o transcendental, incrível, amoroso, refulgente, dourado aparecimento de Srimati Radharani. Haribol! Todas as glórias, devotos reunidos, todas as glórias, Vaishnavas, todas as glórias de Srila Prabhupada. Ki Jai, Haribol! Jai! Marcos Marinha Branquinho, sempre presente aí, Haribol! Obrigado!